Boa tarde, então, pessoal. Vamos dar início ao nosso conteúdo de número 16, que é a nossa aula sobre a culpa. E falar desse assunto a essa altura do nosso curso, sobre a série psicológica da Joana de Ângeles, enfocando o homem em conflito, acredito que é um pouco mais fácil, porque a culpa nós abordamos em inúmeras aulas. Tem muita coisa que nós vamos falar aqui hoje que nós já introduzimos em outros momentos. Lembrando que, para hoje, nós temos a leitura de 4 ou 5 livros, não é? Nós temos o capítulo 6 do livro Conflitos Existenciais, o capítulo 9 e o capítulo 5 do Jesus e a Atualidade, o capítulo 8 do Despertar do Espírito, o capítulo 9 do Momentos de Saúde e Consciência, e na segunda parte do mesmo livro, o capítulo 6, não é? É dentro do livro Conflitos Existenciais que a Joana de Ângeles ela traça a principal visão dela sobre a culpa. Que fenômeno é esse que nos aturde a alma? Quem é que gostaria de falar? O que a gente pode falar sobre a culpa? A culpa tem a ver com o quê? Acredito que a culpa é não aceitação de algo que tu fez e que tu fica querendo, com essa não aceitação, se tu não fica na sombra, não trabalha né, acaba, às vezes, com agressividade, respondendo isso. Ou ficando, enfim, deixando quieto, ficando com um processo de não se perdoando. Nós estamos falando das coisas que nós colocamos embaixo do tapete, então, né? Embaixo do tapete. Os nossos fantasmas pessoais, os nossos equívocos do passado, que nem a colega falou, nós não aceitamos, ou nós não aceitamos a ocorrência daquilo na nossa vida, não aceitamos uma atitude nossa, e nós ainda não nos perdoamos. E aquele conflito persiste. O que mais tem a ver com a culpa? Parece-me que nós sempre fazemos uma associação com algo que foi errado. Como se sempre temos, aliás, essa visão do mundo. Ou fazemos alguma coisa certa, ou esta é errada. E esse erro é que nos impõe esse estado de culpa. Claro que é uma visão, vamos dizer assim, que se tem de, talvez, errada até, né? Mas, enfim, é algo que é o comum, me parece. Está dentro da cultura nossa. Nos julgarmos frente às situações. E se aquilo que fizermos tem um determinado valor, então vai nos impor isso que chamamos de culpa. E aquilo pode permanecer, né, sem que consigamos dar uma solução objetiva e melhor. Tem a ver com a leitura que nós fazemos do erro. Porque se nós formos ver na trajetória do espírito, todos têm erros. Até os espíritos de luz que já depuraram seus erros, já expiaram, já conseguiram evoluir, em algum momento eles tiveram que lidar com o erro e eles podiam ter ficado petrificados na culpa. Vejamos o caso de Paulo de Tarso. No momento que ele cai do cavalo e ele dá-se conta da realidade de Jesus e se dedica então a seguir aquele mestre, até porque os espíritos já falam que Paulo de Tarso já reencarnou como um discípulo de Jesus e ele estava desviado do seu caminho pela obsessão espiritual e pela auto-obsessão, pelo próprio orgulho, né? No momento que ele se dá conta, poxa, ele levou Estevão à morte. Ele podia petrificar e amargurar pelo resto da vida. Podia entrar num boteco, ficar tomando cachaça, se lamentando, né? Ou como dizem os jovens hoje em dia, né? Gostam de brincar, saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Ele podia ter feito isso, mas ele passa por um processo muito bonito de autorreparação, que não é fácil, naturalmente, né? Em que ele vai então para o deserto tecer barracas, né, naquele momento de se reencontrar
enquanto a gente sabe que durante todos esses anos o próprio espírito Estevão, que lhe havia perdoado, foi um dos espíritos que muito ajudou o Paulo de Tarso, né, no cumprimento dessa tarefa. Então nós estamos falando de um equívoco, estamos falando da forma com que nós lemos o equívoco, que é essa questão, a forma de ler, porque a culpa é uma forma muito bruta de ler o equívoco. É um mecanismo, digamos assim, muito inapropriado. É um mecanismo antigo de ler que algo nós fizemos errado. Da pessoa querer ser muito crítica, achar que tem que ser perfeita sempre. Então, acho que a culpa também leva a isso, tu não aceitar que tu errou, porque tu tinha que fazer tudo perfeitamente, né? Então, pode ser uma leitura, né? Uma inflação. Aí essa culpa que tu está falando é a culpa do perfeccionismo, em que nós temos uma inflação do nosso ego, em que o nosso ego, feliz ou não, se achando o tal ou não, ele está inflando nas suas responsabilidades, que é um dos elementos da sombra, a sombra da inflação. Então, nós falamos do equívoco, tem a ver com erro, educação, né? Pode ser uma educação muito repressora, muitas vezes uma educação castradora, em que os pais ensinam através da culpa. Então, é uma forma de tu limitar a criança através da culpa. Não é que a criança não deva ser corrigida. Pelo amor de Deus, ela precisa ser corrigida. Só que ela é corrigida através de um senso de responsabilidade que os pais vão ajudando a criança a sair daquela anomia moral, em que ela não tem moral, para a heteronomia moral. Ou seja, existe uma lei, existe uma vigilância, e tu vai ser percebido diante daquilo, e tu vai depois ter que lidar. Bom, bagunçou todos os brinquedos na sala. Bom, agora é o teu momento de juntar. Não é nenhuma punição. É bom tu ter essa capacidade. Olha que bom ter essa capacidade de poder juntar os próprios brinquedos. Para que um dia essa criança possa arrumar, no que a maioria de nós às vezes nem chegamos, né, na autonomia moral, em que não precisa uma vigilância. Aquilo ali nós já carregamos dentro de nós. Então tem a ver com a educação, naquilo que o Freud falou da introjeção das leis sociais, né, em que o nosso superego, dentro da psicanálise, dentro de uma leitura psicanalítica, seria aquela instância que nos traz a lei. Então, o superego ele vai trazer uma sociedade introjetada. E a Joana de Ângeles vai falar que essa culpa da educação, ela é da educação castradora, da educação excessiva. Ela vai levar a criança e depois o adulto a uma dubiedade moral, em que ele vai agir conforme as circunstâncias. Isso no livro Conflitos Existenciais. Conforme as circunstâncias e não conforme o senso que ele pode desenvolver do que é certo e do que é errado, e de uma diretividade moral. De uma diretividade que ele pode ter dentro de si do que é melhor para ele. De uma nobreza que ele pode desenvolver. Ele não vai ter isso, ele vai ficar numa dubiedade. Isso, ambivalência. Cadê o próximo? A pessoa fica na ambivalência porque daí essa culpa ela não está a serviço de alguma coisa, daí, né, só fica a serviço da autopunição. Eu fiquei pensando na ambivalência numa mescla, tá, estou me sentindo culpado e ao mesmo tempo fico rebelde com aquilo que me limita. Que por si só já vira um baita conflito. E daí aí tu não usa aquilo para o crescimento, porque daí hora ou outro, porque tu entra num ciclo vicioso, né? Tu fica te sentindo culpado, aí tu fica revoltado, daí se vinga e sei lá, fiquei pensando nisso assim. Bom exemplo, esse conflito, essa ambivalência, né, justamente disso, porque a pessoa fica ambivalente. Ela fica numa dubiedade, em que ela não sabe o que é certo e o que é errado,
Ela fica pisando em ovos e ela fica numa ambivalência porque ela quer se corrigir, mas ela passa a ter raiva de quem apontou o dedo certo ou errado. Às vezes a pessoa aponta certo, às vezes aponta errado, mas ela fica num sentimento de raiva e ela tem culpa por estar com raiva. Aí fala de nós lidarmos com a sombra. Então, uma pessoa que tem uma grande agressividade, e nós temos muitas vezes uma agressividade na nossa sombra, e nós não estamos conseguindo olhar para a nossa sombra e suportá-la. Porque olhar e admitir essa agressividade não é coadunar com ela. Existem 2 riscos. Da gente olhar para ela e dizer, quer dizer que eu sinto raiva? Então vamos tacar fogo no circo, né? Tem gente que faz isso. Então já que eu sinto raiva mesmo, que é a identificação com a sombra. Nem a identificação com a sombra, nem a negação, porque aquilo que a gente nega vai se tornar o nosso destino, como Jung fala. Vai nos pegar através da nossa inconsciência. E nós vamos dar um jeito de punir alguém. Então uma pessoa estava me dizendo esses dias, né, que foi fazer uma carne muito boa e o acompanhamento seria massa. Daí a companheira disse o seguinte, não, mas massa a gente já come a semana inteira. E a criança ferida ficou com raiva. Ela disse, faz arroz. Eu vou fazer arroz, eu queria fazer massa. Quem é que estava certo na situação? Os 2. A outra tinha o direito de querer arroz e não massa, e ele tinha o direito de fazer massa, se quisesse. Então, não tem uma solução perfeita. Mas como a resposta veio através da criança ferida, ficou naquela assim, que saco, é arroz e não massa, é arroz e não massa. Daí a primeira coisa é que quebrou o vidro de arroz, deixou cair o vidro de arroz. Mas sobrou, mas tinha outro arroz, galera, e que queimou na panela depois. Então, através do inconsciente, a raiva se expressou e no final comeram massa, né? Então é até uma situação engraçada, né? Uma situação leve, né? Às vezes a coisa pode ser de uma forma muito mais séria. Essa raiva inconsciente, né? Então uma vez eu falei para uma pessoa assim, eu estou indo em tal local, dar uma palestra lá em tal cidade. Tá, que bom, né? Tá caindo tanto avião hoje em dia. Assim, obrigado. Obrigado, né? Então aquela agressividade que está na sombra, né? Aquela agressividade não trabalhada que vai se tornar aquele comentário, vai se tornar no auto-boicote a si mesmo, um boicote ao outro, né? Então essa sombra não trabalhada que gera então o sentimento de culpa. Vejamos bem. A colega colocou o seguinte, né? Que a culpa seria uma paralisação em determinado tempo, em determinado fato. E a colega aqui falou, então, que seriam os complexos. Muito bem colocado pelas 2. Essa paralisação cai muito bem para nós, né, quando a gente não quer fazer algo. Estamos falando, não vamos nos culpar, estamos falando de um mecanismo inconsciente. Porque quem se culpa não evolui. A culpa, ela nos paralisa numa não ação. Então, se alguém diz que eu sou irresponsável e eu assumo, poxa, mas eu sou irresponsável mesmo, o que o irresponsável faz? Não assume responsabilidades. O irresponsável não assume as responsabilidades. Então, toda vez que a gente se culpa, inconscientemente, isso é um mecanismo bem inconsciente e que todos nós temos esse mecanismo em humanidade terrena no nosso nível evolutivo. Inconscientemente, eu já me puni. E se eu já me puni, eu estou livre para cometer o mesmo ato. E eu não me aproprio daquelas ferramentas que eu não estava me apropriando antes e não estou me apropriando agora. Então, inconscientemente, ficar na culpa é um mecanismo de não reparação e de não assumir as responsabilidades. É o que a psicologia nos traz, Jung traz isso, outras correntes também trabalham essa questão. Joana de Ângeles fala isso principalmente no livro Conflitos Existenciais, e ela vai falar também no Jesus e a Atualidade, no Despertar do Espírito. Mas vejam bem a palavra que eu usei. Ficar na culpa. E eu não disse sentir culpa. Sentir culpa é natural. Dentro do nosso nível atual de evolução espiritual, num mundo de provas e expiações em que a nossa vinculação com o mal ainda é mais forte do que com o bem, sejamos sinceros, é um mecanismo que ainda está muito presente dentro de nós. Esse mecanismo da culpa. Então nós vamos sentir culpa. Ontem, hoje
e ainda numa boa parcela da manhã. Ela vai surgir. Então o problema não é surgir a culpa, o problema é ficar na culpa. Porque a culpa, ela é um alerta de que algo não vai bem. E antes de eu ir para uma passagem que eu quero destacar ali da Joana, vamos para o que o psicólogo James Hollis, eu já falei isso em outras aulas, mas nós vamos retomar com mais propriedade agora. O que James Hollis fala no livro Os Pantanais da Alma, os 3 tipos de culpa. A primeira é a culpa existencial. Alguém lembra o que é culpa existencial? Tem. O colega perguntou se tem nada a ver com Adão e Eva. Tem a ver. No sentido simbólico, tem a ver. Não no sentido espiritual, que nós sabemos que a expulsão do paraíso fala muito das transmigrações espirituais, em que alguns planetas evoluem e certa parte da coletividade, dos espíritos lá residentes, que ainda não conseguem se manter nesse patamar, eles vão para mundos menos adiantados momentaneamente. Então essa expulsão, não falando da explicação espiritual, mas da explicação psicológica, tem a ver. É aquela culpa da natureza. O adolescente, rumo à independência, ele precisa se tornar independente dos pais. E ele vai sentir culpa por causa disso. Ele vai sentir culpa por desejar, não só o adolescente, todos nós vamos sentir culpa por desejarmos caminhos e respostas que ainda não foram dados nas concepções iniciais que os nossos pais nos passaram. Eles nos passaram determinados modelos de felicidade, alguns talvez equivocados e outros com uma boa dose de acerto e mais fidedignos. E daqui a pouco o nosso ser começa a conceber caminhos que vão além daqueles e que nós precisamos trilhar. E esse desejo por independência, primeiro ele vem num sentimento de culpa. Vejam bem, nós não estamos falando uma culpa por um erro, primeiro vem com uma culpa. Então nós avançamos em direção a algo e por ter avançado nós vamos sentir culpa. Então a culpa existencial, ela fala também da culpa do viver. Ou seja, para eu me alimentar, eu tenho que ceifar a vida de plantas, talvez de animais. Eu tenho que arrotear a terra, por mais que eu seja vegetariano, eu vou arrotear a terra e ali tem formigas, tem insetos que vão morrer. Se eu passar num concurso, eu vou tirar a vaga de alguém. Mas alguém tem que assumir a vaga, e se alguém assumir, ele também vai tirar a vaga de outro. Morrer implica em morte. Se a minha mãe me concebeu, no momento que ela está me amamentando, ela não está dando bola para o outro irmão. Ela vai dar em outro momento. Então, não há como nós termos uma perfeição, agradar a todos ao mesmo tempo. E os japoneses se atrapalharam um pouco com isso. Nós temos na doutrina do harakiri o que Emmanuel chama como uma distorção da lei da reencarnação. Em outras palavras. Porque através do Zen budismo eles conceberam, que já que nós vamos para o plano espiritual e vamos reencarnar de novo, então eu posso me matar que eu tenho outra vida. Sem compreender a lei de causa e efeito que envolve ao suicídio e a responsabilidade dele de tirar a chance da própria vida. Então os japoneses, eles são muito vinculados a um código social muito severo. E principalmente durante o período feudal, eles tinham aquela concepção de que tu tem que agradar o teu senhor, quase que num jogo de xadrez, um jogo matemático, e vai ter uma hora que tu vai agradar um e vai desagradar outro. E toda vez que tu te vê num jogo intricado que tu perde a honra familiar, a cultura feudal japonesa defendia então que através do harakiri tu lava a honra própria e a honra da família. Eu já falei isso em outras aulas, Então a taxa é altíssima lá de suicídio. É uma forma de lidar com a culpa existencial. Então isso é uma fantasia, uma inflação muito grande. Isso é um perigo psicológico muito grande. Aquela fantasia de que nós vamos dar conta de
todas as responsabilidades sociais. Nós podemos ser bem intencionados, isso é o principal. Para eu estar aqui hoje, eu deixei de fazer outra coisa. Eu queria ter feito exercício hoje. Mas hoje eu fui para o consultório. Nos meus intervalos, eu fiquei dando uma relida nos livros da Joana. À noite eu vou cuidar dos meus filhos, eu gostaria de fazer um exercício, talvez eu não possa, vou ter que deixar para outro momento. Há culpa em relação a mim mesmo. De algumas coisas que eu vou descortinando na minha vida, que eu não vou amparando e que eu preciso amparar em algum momento. Mas nem sempre eu tenho a matemática perfeita. E eu preciso, todos nós precisamos aceitar isso. Claro, vamos fazer o melhor. Quando eu puder, eu faço meu exercício. Mas vamos nos reconhecer com mais tranquilidade. Existe, então, a culpa da ansiedade, eu botei ali entre aspas, porque é uma falsa culpa. É uma culpa como defesa ante a ansiedade. Mas é uma defesa não muito boa, né? Alguém está rindo aí, se quiser falar alguma coisa que você deu conta. Hoje uma pessoa estava me dizendo o seguinte, né? Estava se sentindo muito culpada porque tinha uma colega de trabalho que arranjou um emprego à noite. E como ela arranjou um emprego à noite, ela estava descuidando do emprego principal dela. E estava fazendo muita coisa errada e estava deixando muito trabalho por fazer. E ela, pô, mas como é que eu vou falar para a pessoa? Porque ela tem um trabalho à noite que ela precisa de verdade. Então eu disse, olha, então tu tem uma chave importante. Tu compreende ela. Mas, como colega, parte do teu acerto é sinalizar na hora certa. E tu não vai deixar isso para depois, né? Tu precisa sinalizar que ela está se equivocando. Ah, mas eu estou me sentindo culpada por fazer isso. Não, isso não é culpa verdadeira, isso é ansiedade. Porque talvez eu também me sentisse ansioso numa situação assim. De ter que ir lá corrigir, olha aqui, colega, tu está deixando o trabalho por fazer, né? Tu está deixando para depois. Eu sei que tu tem muita coisa para fazer, tu tem um emprego a mais para poder dar conta dos teus ordenados, mas eu preciso te sinalizar. Então tem uma ansiedade, o medo de não ser compreendido. Uma defesa, então entra aí uma culpa justamente como uma falsa defesa ante a ansiedade. Então, em vez de eu assumir que eu tenho uma ansiedade que eu posso lidar com ela, eu fico culpado. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que me dizem assim, a pessoa 40 anos, né? Ah, eu tenho uma culpa de dizer para minha mãe que eu não quero jantar todos os domingos. Parece que ela vai morrer se eu disser isso. Claro que é gostoso ir jantar os domingos, e é gostoso a liberdade também. De como adulto dizer, ah, mas daí eu vou dizer que eu estou com muito trabalho. Aí tu está escamoteando. Qual o problema de dizer assim, te amo muito, em outros domingos eu estarei aí, como tu sabe que eu vou fazer, e como a pessoa vai fazer, de fato, porque gosta da mãe, né? Pelo menos o caso que eu estou falando. Mas eu estou com vontade de fazer outra coisa. Aí é assumir a posição de filho adulto diante dos pais e não mais o filho criança. E a gente tem medo de assumir os nossos posicionamentos, né? É uma forma de dar valor a si. É uma forma de dar valor a si, e já te ouço, tá? Só. É uma forma de dar valor a si e de já ir entrando nessa outra esfera aqui, ó, a da responsabilidade. Como Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada. Às vezes nós vamos ter que nos colocar de uma forma que não é a mais agradável. E a gente vai ter que fazer. Saber dizer não. A culpa, a ansiedade, essa questão que muitas vezes, com o tempo, a gente vai aprendendo, mas muitas vezes temos dificuldade de dizer não numa tarefa, no meio espírita, vamos supor, ou sobrecarga, até no meio familiar, tem a ver? Sim, sim, tem muitas vezes a gente tem esse medo de dizer não, justamente porque a gente tem medo de não ser compreendido. A gente tem medo de não ser aceito. E daí esse medo, ele remete a muitas coisas. Remete à educação, à perda do amor dos pais. Então, isso é muito comum em crianças adotadas, né? A criança adotada, muitas vezes, com medo de sofrer de novo abandono, é comum que se torne desafiadora para testar as bases, ou que não desafie em nada, que tenha medo. Não pode botar sua frustração com medo de abandono. Pode ter a ver com isso. Pode ter a ver com a própria sombra, né? Aquelas pessoas que são juízes severos da atitude dos outros. Tem uma hora que começam a ser juízes de si mesmo. Não se perdoam um só ato.
Acham que estão se equivocando em tudo porque nós estamos falando de uma raiva introjetada. Então, essa ansiedade, ela pode estar vindo por N fatores. E aí nós vamos para a culpa verdadeira. Alexandre, eu fiquei pensando ali, eu me lembrei, na constelação familiar tem dois conceitos que chama-se a boa consciência e a má consciência, né? Em relação às crenças, né? Sejam as crenças familiares ou as crenças da sociedade em que a gente está. E como é difícil entrar na má consciência, ali na culpa da ansiedade, porque a má consciência é tu tocar a tua vida e tu saber que, se não dá para ir jantar na casa da avó, eu vou almoçar, ou vou combinar outro dia de tomar um chazinho, mas parece que é um baita crime, e às vezes existe realmente uma dinâmica familiar em que aquilo realmente é quase palpável, sentir como se tu estivesse fazendo um crime de mudar aquilo. Não foi assim 10 anos que a gente faz isso, tu não vai vir na janta tu vai ser a ovelha negra da família, né? Que mexe com a criança ferida dos outros, da família, dos pais, o medo do abandono, né? Mexe com o ninho vazio. Uma vez uma pessoa me disse que os irmãos faziam isso, né? Que diziam assim, olha, eu estou marcando churrasco com o pai e com a mãe, vocês vão todos, eu sou o irmão mais velho, mostrar as mensagens do WhatsApp para mim, né? Eu sou o irmão mais velho, vocês têm que me obedecer, que tem que fazer, tem que acontecer. E o medo da solidão, o medo de não se dar conta, né? Falando um pouco da sociedade japonesa, né? Eles têm a Ruth Benedict, que é no livro Crisântemo e a Espada, que é um bom estudo antropológico sobre o Japão, um dos melhores que tem, né? O Crisântemo e a Espada. Ela fala o seguinte, né, que muitas vezes na sociedade japonesa o primogênito é o que herdava o nome do clã, herdava a casa, as funções feudais do pai, militares muitas vezes, e tinha que cuidar da mãe. Então ele era invejado pelo segundo e pelo terceiro, porque ele ficava com tudo. E ele invejava o segundo e o terceiro, que tinham liberdade para casar com quem quisesse, para ir morar onde quisesse e fazer o que quisesse na sua vida. Então era um jogo de inveja cruzado de um lado para o outro, né? Então essa responsabilidade diante do que a família espera, né? O que o Francisco de Assis teve que lidar. O Jung fala que para a individuação, olha só que delicado isso. Para que haja individuação, nós vamos ter que, em algum momento, decepcionar o que a sociedade espera de nós. E não é não cumprir o seu papel social, mas é cumprir ele de uma forma diferente, em que nós nos diferenciamos do coletivo. Eu já até estou adiantando isso, eu ia falar isso depois. Por exemplo, assim, algumas pessoas, às vezes, até que têm dificuldade com bebida, e tu vai ver que elas fazem parte, às vezes, de grupos, que para tu estar naquele grupo, tu tem que estar bebendo. E é engraçado, assim, eu bebo muito pouco. Eu bebo de 1 a 2 vezes por ano, quase, né? Mas tem vezes pessoas que bebem um pouco mais. Às vezes eu tomo um golinho de alguma coisa aqui, outro, Natal, no Novo, e olhe lá, né? Ainda se eu tomo isso aqui, eu já sou sensível, já fico meio tchuco, né? Então, tomo um golinho de champanhe no Ano Novo, parece que já... Mas o que ocorre é o seguinte, né? Às vezes aquele grupo tem assim, mas tu já parou de beber? Mas vamos mais uma? Não, mas tu pode ir sozinho, pode beber, qual é o problema? Por que tu tem que beber comigo? Então, aquele que já parou, ele denuncia um pacto de mediocridade, um pacto de sombra inconsciente. É a mesma coisa aqui, ó, tá todo um bonzinho na aula da Joana, mas eu vou falar uma coisa para vocês, não é fofoca. Mas a outra turma da Joana, vocês não sabem o que estão fazendo. Então, sabe aquele momento da fofoca? E daí está todo mundo bonzinho, e daí parece assim, não, mas o colega está falando, tá, então eu vou falar também. E daí vem todo aquele lodo, né? Aquele pacto da sombra. E ai daquele que não age assim, o que fica quieto. Ou aquele que diz assim, olha só, pessoal, muito legal, mas vamos ter um cuidado. Eu lembro uma vez, uma determinada casa espírita que eu participei, que era um trabalho de desobsessão que se fazia, e tem aquele horário, aquela coisa da desobsessão, fechou a porta, ninguém entra. Já no estudo, tinha um estudo antes do trabalho desobsessivo. E eu tinha uma vantagem, talvez indébita, talvez estivesse errado mesmo, né? Como eu dava palestra, eu saía da palestra e entrava no meio do estudo, nos dias que eu dava palestra. Daí todo mundo já ficava meio assim com o nariz, né? E talvez eu tivesse equivocado mesmo, mas eu ganhei a liberação do dirigente, né? E daí um dia eu entrei no grupo, numa casa muito querida, que eu gostava, mas naquele momento estava passando por determinada dificuldade.
E estava todo mundo batendo papo. E eu entrei assim. E não tinha estudo, e todo mundo conversando. E daí eu sabia qual era o tema, né? E eu perguntei assim, pessoal, qual que é o tema do estudo hoje que eu não sei? Eu sabia qual que era. Daí ninguém sabia. Peraí, vamos ver o que que é. Daí abriram lá o livro, né? Daí chegaram lá, qual que é o tema? Como é que é? Ação obsessiva sobre os grupos mediúnicos. E o grupo estava fofocando dos outros. Deu, então tá, então é aula prática, né, pessoal? Daí, claro que eu fui fuzilado com os olhos por algumas pessoas, né? Então é natural, né, que haja esse pacto de sombra. Mas vamos tocar justamente no ponto. Tinha mais alguém que queria falar mais alguma coisa? O pacto de sombra é um pacto inconsciente. É um pacto de mediocridade, muitas vezes, em que todo mundo aqui vão falar mal. Ah, então aqui agora a gente pode. Hoje pode. Hoje pode. E daí quem age diferente é o que denuncia. E às vezes uma pessoa saudável denuncia o que foi Jesus sendo crucificado. Só a presença dele já denunciava o pacto de sombra que todo mundo estava vivendo. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, no momento que eles resgatam algumas pessoas no Carnaval de Salvador, que é aquela coisa maravilhosa em termos espirituais, né? Em que eles falam o que está acontecendo do lado de lá, as ações obsessivas. Eles falam que enquanto eles estão levando alguns espíritos para socorro, outros estão xingando. E o instrutor, se eu não me engano, é o Bezerra de Menezes, não me lembro agora qual instrutor falou para ele, para o Manuel Filomeno de Miranda, diz assim, que muitos desacreditam por inveja. Então, eles não acreditam na luz. Não é porque eles não estão vendo luz. Não é porque eles não estão vendo que outros estão sendo resgatados e que eles podem ser também. Mas como eles não conseguem entesourar em si mesmo essa luz, em outras palavras, eles desacreditam e eles têm inveja, eles atacam. Então, é aquele cinismo. E vamos prestar atenção nisso, né? Nós estamos num momento de eleições em que a principal ferramenta dos candidatos e dos eleitores é o descrédito do outro. Não que às vezes o dedo não possa ser colocado na ferida diante de algumas discrepâncias. É natural que sim. Mas o Espírito Carlos, né, no livro Gotas de Ouro, através de João Nunes Maia, ele coloca o seguinte, que a pessoa tem que estar muito em paz consigo mesma e muito elevado para poder contradizer. Às vezes é necessário contradizer. Os espíritos respondem isso a Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se é importante mostrar o mal alheio. E diz o seguinte, né, que não olhar o mal pode ser até pernicioso. É uma ingenuidade. Então, às vezes, é importante reconhecer o mal para aprender com aquilo, com o que não fazer, e não se comprazer. Não ficar inflando, isso mesmo, não se comprazer, e que nós vamos denunciar se isso tem algum proveito, primeiro para a pessoa, se tem um proveito, às vezes, até para a coletividade. Então, primeiro tu vai à pessoa, e se a pessoa não se corrigiu, isso gera um risco para a coletividade, aí você vai ao coletivo. Então, é necessário, muitas vezes, a corrigenda. E os espíritos, ali no Manuel Filomeno de Miranda, ele fala, então, que desacreditam por inveja. Porque culpa fala de responsabilidade. Agora nós vamos no terceiro ponto. Já te ouço, tá? Nós vamos no terceiro ponto da culpa, a culpa verdadeira. Que culpa verdadeira é essa? Qual será? O que vocês acham? Aquela que tu te culpa, né, reconhece e vê assim o que aquilo vai te beneficiar ou em que tu podes realmente mudar ou mudar esse fato, né, para essa culpa. Acho que é por aí o caminho, mais ou menos. Sim. E ela também necessita e merece ser superada. Mas ela cumpre a sua finalidade como um alerta, é aquele sinal vermelho. É a culpa que nos leva isso, a acolher a culpa, isso aí, como um autoconhecimento, ela existe para que haja um reconhecimento de um possível equívoco. Um reconhecimento. Então, a culpa verdadeira, ela nos leva para isso, o reconhecimento. E ela precisa ser superada
deixar de ser culpa. Porque se ela ficar na culpa, mesmo sendo a culpa verdadeira, é um problema. A culpa verdadeira é um equívoco verdadeiro. Nós realmente nos equivocamos. Quando, por exemplo, tu ofendeu alguém e se deu conta que fez errado. O que tu te passou. Existe aqueles momentos que uma pessoa nos provoca e a gente fica com aquela laranja entalada e de repente aquilo vai e a gente humilha a pessoa. Causamos danos físicos e morais. Não necessariamente. Ela pode se tornar uma consciência. Ela pode se tornar. Então, é aquela culpa... Agora, vamos explicar melhor. Assim como Freud... Isso eu falei também em outra aula, né? Assim como Freud... Ele fala que a culpa... Ela vem do superego... Dessa sociedade introjetada dentro de nós... O Jung vai falar... Que existe... Sem falar em superego. Nós falamos isso em algumas poucas aulas atrás, né? Que existe um outro tipo de culpa, que é aquela culpa, aquela sensação de que nós nos equivocamos em relação ao nosso eixo moral. É a culpa que provém do self. É aquele instinto que nos diz que nós fizemos algo errado. E aí nós vamos para Kardec. Quando ele pergunta aos espíritos aonde está escrita a lei de Deus, eles respondem na consciência, né? Naquela palavra que não diz respeito à psicologia, então não é no nosso consciente atento, mas no fundo da nossa psique. Todos nós trazemos a lei de Deus e o nosso perispírito, ele vai nos auxiliar em relação a isso. Porque é nele que nós esculpimos uma dor ou uma solução conforme nós agimos, e esse ato é um acerto ou é um equívoco. Se é um equívoco, vai gerar uma dor emocional, né? Como o espírito Argos, no livro Painéis da Obsessão. Ele fura o pulmão do amigo com um florete e ele vai desenvolver uma culpa inconsciente que, numa próxima encarnação, ele renasce, então, com uma tuberculose, com uma forma de espiar, porque o self dele compreendeu que aquilo ali foi equivocado e gerou um mecanismo de culpa verdadeira. E toda culpa, ela merece reparação para que ela se transforme naquilo que ela veio a ser. E que os espíritos de luz, já mais adiantados, eles já não estagiam na culpa, porque eles já vão direto para a responsabilidade. Eles fazem, então, voltando ao James Hollis, os 3 R's. Reconhecimento, reparação, em que então nós vamos reparar um erro, pedir uma desculpa para alguém. E eu busco, dentro do que eu consigo, que não é muito, eu busco pedir desculpa até mesmo quando eu acho que o outro está equivocado. E eu perdi as estribeiras diante daquele equívoco. Eu talvez coloquei até algo que me pareça ser uma verdade, mas falei de forma impositiva. Então eu busco, quando eu consigo, ir lá e pedir desculpa. Me desculpa por ter agido de tal forma. Às vezes eu coloco, olha, eu não concordo com o jeito que tu achou, mas eu também não deveria, com o jeito que tu agiu, não concordo. Mas eu não deveria ter agido dessa forma. Eu me equivoquei em relação a mim mesmo e em relação ao ser divino que tem dentro daquela pessoa que um dia vai se realizar. Porque ali tem um ser divino que vai se realizar. Muitas vezes o agressor, ele evolui mais rápido que o agredido. O agredido fica lá remoendo aquilo e o agressor ficou culpado, reparou a culpa, virou em reconhecimento, ele buscou reparar e evoluiu. E nós podemos reparar em relação à pessoa e reparar em relação a outros, né? Tem aquelas nossas irmãs que se equivocaram através do ato do aborto e que muitas vezes, bom, como é que eu vou ajudar então esse espírito? Olha, de muitas formas, ora por ele, pede desculpas, ajuda crianças que passam por uma dificuldade, que não tem pais, que não tem mãe, ou adota, ou faz um carinho, ajuda outras mulheres que estão sofrendo. Ajuda os homens que fogem da responsabilidade, não apoiando a mulher. Ajuda, né? E ajuda o filho através do amor, através do perdão, né?
Pede para que ele te perdoe também, espiritualmente. Vocês têm inúmeras reencarnações pela frente. Com certeza irão se reencontrar. No momento que tu te perdoa, tu pode assumir as responsabilidades de ser um novo agente na sociedade. De auxiliar com mais capacidade, com mais propriedade. E se tem uma força especial, é aquela de quem errou. De quem foi no fundo do poço, né? Nós temos o caso de Joana d'Arc, que é a reencarnação de Judas. E tamanho foi aquele equívoco esculpido na alma do espírito Judas, que após uma série de reencarnações expiatórias para limpar o ato do suicídio, 1000 anos depois reencarna como Joana d'Arc, mais de 1000 anos depois, quase 15 séculos depois, para então dar fé, acreditar em Jesus, no seu plano, até indo para a fogueira. Aquela grande médium, né, que escutava o espírito de Santa Catarina e de São Luís, e que foi queimada, foi até o último momento para o fogo. Ela aceitou isso, né? Então, às vezes, quem se equivocou vai desenvolver uma coragem dentro de si, que quem ainda não gastou todo equívoco, quem fica assim, tá, eu não quero aquilo, mas será que não é bom? A gente tem um pouco disso, né? Põe só um pouquinho o pé na água, assim, né? Eu não quero, mas eu vou só olhar. Eu vou só pensar como seria, né? Então, as tentações, elas ainda ocorrem dentro de nós, porque nós ainda não nos conhecemos. As tentações, né, falam de um patamar que ainda nós não superamos de todo, e vamos superar aos poucos. Mas eu estou vendo que tem mais perguntas aí, né? Depois, tá. Antes de ouvir a tua pergunta, então, sobre a culpa como a culpa verdadeira, está tranquilo isso? Tão complexo tudo isso que eu não consegui entender sozinha. E estou explicando, eu ainda vou me debruçar sobre isso e não vou me sentir culpa por não ter entendido direito. Às Porque vezes a gente ainda quer ter sou que parar um Jesus, ser né? muito atrasado. E não vou me culpar por isso, porque eu vou ter muito tempo na eternidade. Eu lembro uma vez que nós, no trabalho de desobsessão, estávamos doutrinando alguns espíritos, né? E daí o dirigente falou assim, ó, isso aí está contigo, ó, conversa com ele agora. E daí ele falou que eu fiz e acontecia em outra vida, eu não lembro de nada, né? Então, e ele falando que eu fiz e acontecia e tudo mais. Daí eu pedi inspiração, olha, o que eu respondo, né, para ele? Pedi inspiração para o alto. Na época que nós éramos doutrinadores, então os espíritos amigos nos ajudam bastante para a gente não falar bobagem, né? A gente já fala bobagem no microfone, imagina falar bobagem para os espíritos, né? Daí eles vão ficar lá, vão ficar nos puxando nosso pé de noite, né? Daí eu disse assim, olha, meu irmão, eu sou tão imperfeito que se tu depositares a tua felicidade em mim, tu vai te decepcionar. De uma forma ou de outra. Tu vai te decepcionar. Então não deposita a tua felicidade em mim, na tua vingança, se eu vou me dar mal ou se eu vou me dar bem. Eu sou imperfeito, eu vou errar contigo. Eu já errei no passado. Eu estou juntando força para não errar de novo contigo e com os outros que estão numa situação parecida com a tua. Então não deposita em mim, faz o teu caminho. Então é isso que a colega falou, né? Não vamos nos culpar, até porque é uma fantasia nós estudarmos a culpa aqui em Joana de Ângeles e dizer assim, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, eu não me culpo mais. Vamos ter uma proposta, eu vou estar mais atento com as minhas culpas, para que eu não seja uma vítima delas, até quando eu estiver sofrendo uma dor de cabeça, uma doença física, uma perseguição social, eu introjetar, eu não sou uma vítima. Eu estou passando por uma dificuldade. Mas eu não sou uma vítima, eu não sou um coitado. A Joana de Ângeles, ela traz uma... É importante reconhecer isso. Muito bem. Reconhecer isso, reconhecimento. Isso que a colega falou, né? Estou sentindo isso, mas não sou isso, né? A Joana, ela coloca o seguinte, no livro Momentos de Saúde e de Consciência. A consciência divina irriga-me com a paz. Vamos mentalizando. Os meus equívocos são elucidados e acalmo-me, considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance.
diante de mim, o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento, servindo-me de suporte para o crescimento interior. Confio e renovo, tranquilizando-me no bem. Isso é o início do capítulo 9, o capítulo chamado Perante a Consciência, do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Nós podemos usar como um mantra de renovação, de reequilíbrio, de nos sentir banhados por essa luz divina, para que esse mecanismo de culpabilidade, aos poucos, ele vá sendo superado. Não por aquele que não sente culpa por esse, porque esse é o psicopata, é o antissocial. Ele faz e acontece, não sente culpa nenhuma, ele não se responsabiliza, é sempre o outro culpado. Ah, por que tu roubou o fulano? Ah, também andando com a carteira de fora daquele jeito, ele queria ser roubado, né? Esse é o psicopata. Não de quem não sente culpa, mas de quem supera a culpa. É outra coisa. É sair do conflito não para baixo, mas para cima. É superar essa culpa, né? Tu tinha uma dúvida? Sim, eu queria fazer uma pergunta, Alexandre. E aquelas pessoas assim que em algum momento sentem uma culpa eterna, passam anos, anos e anos numa culpa, não conseguem, elas não conseguem nem viver direito às vezes por causa disso. Isso teria o que por trás? Arrogância? Que sentimentos? Isso aí que você colocou, né, que é um sentimento tão comum. Ele vem por todos esses que nós já falamos e por mais um outro que nós não podemos deixar de falar. Fala de um possível erro verdadeiro cometido e que a pessoa se lembra ou nem se lembra, ficou no inconsciente. Fala de uma educação, de como foi tratado na infância. Fala da sombra, essa agressividade que está sempre presente, e não podemos esquecer um fator essencial, que a Joana trabalha também. O fator reencarnatório. Aqueles equívocos que fizemos em encarnações passadas. Eu achei tão importante quando aquele ciclista, seja por um ato verdadeiro ou não, porque alguns dizem, mas isso chegaria na mídia, então por isso ele se adiantou, não sei. Mas foi tão importante quanto o Lance Armstrong, aquele ciclista que alguns anos atrás foi num programa conhecido nos Estados Unidos e admitiu que ele, que é o maior ciclista da história, que venceu 8 vezes a volta da França. Imagina, 8 vezes a volta da França. Eu nem fui na França e ele já venceu 8 vezes a volta da França de bicicleta, né? Que ele tinha usado doping. E ele perdeu seus prêmios, né? Então, é um momento de vergonha, é um momento de constatação negativa, mas como é importante que o espírito seja desvelado em vida. E não deixe isso para uma futura reencarnação, em que ele engana todos e se sente esperto por isso, e numa encarnação futura a pessoa se sente como se fosse um eterno enganador. Eu lembro de uma paciente que eu atendi, que ela teve muitas retrocognições, que são lembranças, flashes de vidas passadas. E ela foi uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande com as riquezas, né? Então, ela atacava todos que tinham riquezas, e depois ela veio a casar com um marido muito rico, e dela tinha um lance de culpa em relação a isso, ela não conseguia trabalhar e ganhar o seu próprio sustento. E ela se enxergou numa encarnação em que ela foi um rei muito poderoso, que oprimiu o povo, e que naquela vida ele se deu conta que havia errado tanto, que ela viu uma imagem de ela pegando os anéis na mão e jogando fora, e dizendo assim, eu não quero isso. Ela se viu como um homem, né, trajado de rei, retirando os anéis e jogando, eu não quero isso. Então a pessoa trazia um conflito desde aquela vida. Então nessa vida ela precisou ser uma revolucionária, que atacava então tudo que era tipo de propriedade privada, e depois já estava já numa idade mais madura se dando conta de que nenhuma coisa nem outra. Que ela poderia se reequilibrar diante dessa culpa do passado. Então muitas vezes isso que foi colocado, né, a pessoa que sempre sente aquela culpa, que persegue, pode ser um pouco de cada um desses elementos. E até um resquício do reencarnatório. O próprio Leon Tolstói, que sentia muita raiva da Igreja Ortodoxa Russa, né, que era um cristão de coração, mas não concordava com o texto bíblico, ele, depois em desdobramento, como é colocado no livro Leon Tolstói por ele mesmo, também já comentamos isso, né?
ele tem uma retrocognição em que ele se vê como papa e ele se vê alterando o texto bíblico. Então, quando ele lia aquilo e dizia, isso aqui é ladainha, eu acredito em Jesus, mas esse texto está alterado, era o registro inconsciente de que ele tinha alterado. Então, como é importante nós não termos raiva daquelas pessoas que nós discordamos. É importante, às vezes, discordar. E o Jung, ele vai nos trazer uma coisa, eu vou falar disso apenas rapidamente, só para a gente entender a naturalidade da culpa. Não a sua permanência, o seu surgimento. O Jung vai falar que o desenvolvimento da personalidade, ele passa por 2 tipos de adaptação. Se eu não me engano, isso está no livro, volume 18, A Vida Simbólica. A adaptação externa e a adaptação interna. Na primeira metade da vida, principalmente, nós vivemos a adaptação externa, que é formar família, ganhar dinheiro, cumprir o nosso papel social, que é importante. E existe uma adaptação que já sempre vai ocorrer desde criança, mas principalmente na segunda metade da vida, depois dos 40 anos, que é a adaptação ao inconsciente, aquela sabedoria do inconsciente que vai nos levar a um outro tipo de adaptação. E tem uma pegadinha aí. Para que a gente possa realizar essa adaptação, que é mais importante ainda, em algum momento nós vamos faltar com essa. Nós vamos faltar com a adaptação externa. Nós não vamos conseguir cumprir o nosso papel social como gostaríamos. Então o Jung fala que a cada passo da nossa individuação, nós nos adaptamos um pouco externamente, depois nós vamos para essa adaptação interna. O que o meu mundo interno quer, que eu me dedique mais às artes, que eu busque a espiritualidade, ou que eu lide melhor até mesmo com o mundo material, que eu integre a minha sombra de alguma forma. Eu vou fazer uma adaptação interna, e como eu vou falhar com a sociedade nisso, isso gera uma culpa que tem que ser reparada. E só vai ser reparada depois. A gente tem que suportar que não é imediato. Como é que o Jung viveu isso? Em 1913, ele passa por uma crise muito grande, que ele quase esquizofreniza, ele quase enlouquece, e ele vai abandonar muitos dos seus atos sociais, ele vai abandonar a Associação Psicanalítica Internacional, que ele era presidente, vai abandonar a Universidade de Zurique, em que ele dava aula. Ele era colega de muitos pensadores famosos na época, né, inclusive Einstein, com que ele se relacionava, e tantos outros. Ele vai abandonar esse meio, ele abandona Freud e a psicanálise, ele quase enlouquece, ele só continua atendendo os pacientes. Quase louco está atendendo os pacientes. Vejam que coisa linda. Mas é um processo de chamada da alma, é um processo criativo, em que ele começa a fazer exercícios de imaginação ativa, que vão dar depois origem ao Livro Vermelho, que tem muito de mediunidade. Aí ele começa a ter visões, ele começa a falar com Philemon, que alguns acreditam ser uma imagem do self dele, e outros dizem que pode ser o mentor espiritual dele, né? Aqui nós não temos certeza, mas há muitos indícios de que seja. E ele vai, então, se retrair do papel social dele, que ele vai exercer de uma forma não perfeita. Ele continua sendo o homem do mundo, o pai de família. Ele não era um pai muito bom, não, mas ele continua sendo. Marido, então, não dá nem para falar desse capítulo, né, de Jung como marido. Coitada da mulher dele ali, que eu acho que ela, que o Divaldo falou, essa evoluiu bastante, né, convivendo com ele, né? Mas ele cumpre o papel social dele de uma forma ou de outra, e ele vai viver muito mais envolto do mundo interno, até 1930. Daí, ele dá-se conta de que ele já cumpriu uma boa dose daquela voltar para dentro, e ele precisa levar isso como produção para a sociedade. Então, muitas daquelas visões, muitos daqueles insights que ele tem no Livro Vermelho, ele transforma na teoria dele, e ele vai falar o seguinte, que individuação é a integração da personalidade, dos aspectos incongruentes da personalidade. Todos nós estamos, em cada reencarnação, individuando, integrando a nossa personalidade. É essa integração, e é também a integração da forma de lidar com o coletivo, de agir em sociedade, em que eu preciso me diferenciar da sociedade e retornar a ela de um jeito diferente. Então o Jung fala que nesse se diferenciar, nós vamos sentir culpa.
E se, olha só, não é nem se eu cair eu vou sentir culpa. Se eu evoluir, eu vou me individuar um pouco mais. Se eu desenvolver a minha personalidade, eu vou me individuar um pouco mais. E só por ter avançado na minha individuação, não foi um passo para baixo, foi um passo para cima, eu vou sentir culpa. Porque talvez eu não vou ser mais aquele pai de família que eu era daquele jeito, aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquela filha, aquele trabalhador daquele jeito. Eu vou me adaptar para um novo jeito de ser que ainda não está pronto. E talvez ainda não esteja funcionando socialmente como eu gostaria. Então vai haver automaticamente um sentimento de culpa. Paulo, como eu falei há alguns minutos atrás, após dar-se conta do Cristo, nós já estamos na hora, né? Ele quer falar em público, ele quer defender a mensagem de Jesus. E até os cristãos olham estranho para ele, né? Isso está no Novo Testamento, eles dizem, tá, mas vamos receber o Paulo, mas ele é um assassino. Está na presença dele, é quase morte. E Jesus tem que aparecer para Ananias, não, recebe. Para Zacarias também, recebe. Mas aquele, sim, ele é meu vaso escolhido. E ele já quer falar em público, ele já quer, mas ele não consegue, por um processo que o eu dele está abalado. E ele sente culpa por ter evoluído. E ele precisa se retirar para o deserto durante 3 anos, como nós falamos há pouco. Então ele sai da sociedade. Ele fica em débito com a sociedade. O Carlos Bernardi, que é um analista junguiano já desencarnado há pouco tempo, ele fala da individuação, de doação. Que se individuar, não é assim, eu vou me individuar no meu cantinho e que se rale todo mundo. Individuar é também prestar o seu auxílio à sociedade. E aqui no Espiritismo, Kardec resume isso através da caridade. É a caridade que vai nos levar ao nosso crescimento emocional, ao nosso crescimento espiritual. Joana de Ângeles vai falar disso com muita propriedade, porque ela nos fala justamente, não, acho que não era aqui, ela nos fala justamente de deixarmos de sermos vítima de nós mesmos para nos tornarmos o nosso próprio psicoterapeuta. Não te reencarnastes, porém, apenas para pagar. Antes sim, para ressarcir com amor, liberando-te dos compromissos negativos mediante as ações relevantes. És candidato às comeadas da montanha, e não um condenado às galés nas sombras, do remorso inútil ou no charco das lágrimas perdidas. Se permaneces na situação infeliz, tornas-te vítima de ti mesmo. Todavia, se te resolves por sair do caos, transforma-te em teu próprio psicoterapeuta. Vamos encerrando a aula. Eu sinto que é um tema que, apesar de nós já estarmos falando há um tempo, ele dá muito pano para manga. Então, vamos em aulas futuras, podem perguntar de novo sobre isso. O pessoal de casa estude as leituras que nós indicamos para hoje. E assim vamos encerrando a nossa aula.